Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Geo número 146, hoje é sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021. Eu sugeriria a vocês anotarem aí na agenda, no calendário, em algum lugar que vocês guardem, algum registro, porque essa semana realmente foi uma semana daquelas que vão entrar assim para a história da humanidade, vão ser faladas ainda durante bastante tempo, tipo 11 de setembro, né, e outras datas marcantes. Anotem no calendário aí o dia 15 de agosto de 2021, domingo passado, quando o presidente do Afeganistão fugiu do país e o caos se instaurou em volta do aeroporto internacional de Cabul. Todos nós vimos várias cenas impressionantes do aeroporto nos dias seguintes, principalmente na segunda-feira, dia 16, domingo à noite, 15, 16, coisas realmente de cinema, aquelas cenas assim que você assiste, parece que você está vendo um filme de cinema, você não está acreditando no que você está vendo, do tumulto no aeroporto, das pessoas, do desespero das pessoas de entrar no avião. E essas cenas é que eu queria que vocês lembrassem desse detalhe das cenas, porque esse é um diferencial do mundo do século XXI. O mundo do século XXI é o mundo do celular, é o mundo da internet, é o mundo da conexão, ou seja, aquelas cenas se espalharam rapidamente pelo mundo e vão ser repetidas várias vezes aí daqui para frente, e isso, na minha avaliação, vai para conta das lideranças dos países do Ocidente, especialmente os Estados Unidos. Alguns elementos para vocês, sempre tenho comentado, falo sempre muito nas minhas palestras, etc., a importância da história e da geografia para qualquer análise geopolítica. Afeganistão é um país complicadíssimo em termos de geografia, um país central sem acesso ao mar, com um relevo bastante complicado em várias partes do país. Tem uma história de tentativas de outras potências de invadir o país ou de influenciar o país não exitosas, e isso tem sempre que ser levado em consideração na hora de se fazer qualquer coisa em termos geopolíticos em qualquer lugar. O Talibã, ele estava controlando o país em 2001, quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas, perpetrado pela Al-Qaeda. A Al-Qaeda tinha a sua principal base dentro do Afeganistão. Isso aconteceu, lembrando, em setembro de 2001. E, obviamente, os Estados Unidos precisavam dar uma resposta ao mundo, né? Aquele ataque realmente chocou a humanidade. Então, logo após o ataque às Torres Gêmeas, em setembro de 2001, os Estados Unidos, juntamente com seus principais aliados, Inglaterra, Canadá, foram para o Afeganistão, especialmente a turma aí de operações especiais, e atacaram as bases da Al-Qaeda lá no Afeganistão. O problema é que quando chegaram lá, constataram uma coisa que, na verdade, os militares já estavam acompanhando, que a situação no terreno é muito mais complicada, e aí veio a decisão de se permanecer no Afeganistão e tentar expulsar também os talibãs para que tentassem instaurar no Afeganistão uma democracia, né, um Estado aliado ao Ocidente, né, alinhado ao Ocidente, digamos assim. E aí os anos foram passando, no meio desse processo, os Estados Unidos resolveu se aventurar por outro conflito, que era o Iraque, manteve duas frentes na região, uma no Afeganistão, outra no Iraque. Vocês lembram que os Estados Unidos invadiu o Iraque em março de 2003. Obviamente que a invasão ao Iraque enfraqueceu o seu esforço no Afeganistão, o esforço de, digamos assim, de democratização, de ocidentalização, entre aspas, do Afeganistão. Isso acabou levando num aumento, numa retomada, de um avanço dos talibãs no Afeganistão, o que acabou provocando no Obama, em 2009, quando ele assumiu a presidência, a necessidade de aumentar a quantidade de tropas lá. Chegaram a ter 130 mil militares no Afeganistão, para poder tentar conter a onda dos talibãs. E o que acabou acontecendo é que, mais ou menos ali no final do governo do Obama, 2015, 2016, a decisão era: temos que sair do Afeganistão. Muito dinheiro gasto. Li essa semana
que só Estados Unidos, considerando ajuda e gastos militares, etc., na ordem de 2 trilhões de dólares, é muito dinheiro. Isso, obviamente, faz falta dentro dos Estados Unidos. Então, assim, já no final do governo Obama, isso é muito importante a gente lembrar, porque todos, obviamente, no momento estão botando esse desastre na conta do presidente Biden, mas a decisão política, isso é que eu queria também frisar, a decisão política de sair do Afeganistão foi em dezembro, mais ou menos ali final de 2015, 2016, os últimos anos do governo do Obama. O Trump entrou com esse discurso forte que tinham que sair, America First, não estava preocupado com o mundo, tinha que sair não apenas do Afeganistão, mas do Iraque, de outros lugares. A gente se lembra disso, no início do governo Trump, isso aí assustou inclusive Coreia do Sul e Japão, porque havia assim, um medo de que os Estados Unidos saíssem inclusive de lá. E o Trump, as negociações com o Talibã iniciaram lá no Catar em 2018, governo do Trump, já negociando a saída. Então, volto a frisar, a decisão política de sair do Afeganistão, ela é de bem antes, né? O que acabou acontecendo esse ano é que o Biden, na minha avaliação, equivocadamente, anunciou de maneira midiática, em abril deste ano, a saída total do Afeganistão no dia 11 de setembro. Ou seja, ele escolheu, eu me lembro bem que eu falei isso num podcast lá em abril, de que eu não tinha gostado desse uso, digamos assim, midiático, uma saída triunfal dos Estados Unidos do Afeganistão até o dia 11 de setembro, quando completam 20 anos daquele ataque. E o que acabou acontecendo foi isso que nós vimos essa semana. Uma verdadeira, um evento inimaginável, como que um país como os Estados Unidos, com o preparo militar dos Estados Unidos, com a estrutura que as Forças Armadas dos Estados Unidos têm, não previram que isso que aconteceu pudesse ter acontecido. Ou seja, um avanço muito rápido das forças talibãs sobre o terreno, sobre Cabul, porque uma coisa que os Estados Unidos faz muito bem é planejar cenários. Eu duvido que os militares americanos não tenham elaborado um cenário de que algo parecido com o que nós vimos essa semana pudesse vir a acontecer. Não sei qual foi o percentual, digamos assim, que os militares americanos levaram para o presidente de possibilidade desse cenário acontecer. Tenho escutado aí 90 dias, né, que os militares falaram para o Biden que talvez em 90 dias os talibãs pudessem efetivamente tomar o país como um todo, mas o que me parece inacreditável é que a decisão de retirada dos militares americanos, sem a retirada dos americanos e a retirada também dos afegãos que apoiaram os americanos, aí para mim é que está a grande falha e que levou a isso que nós vimos aí essa semana. Não poderiam ter saído militarmente do Afeganistão sem ter essa evacuação dos americanos, dos civis americanos, dos seus aliados de outros países da OTAN que ali atuaram, que estavam presentes no Afeganistão, e também dos civis afegãos que contribuíram tanto nesses 20 anos aí do governo, de ocupação, né, da OTAN e dos Estados Unidos, né, dentro do Afeganistão. Eu acho que é muito importante a gente lembrar que ser líder, ser potência é ótimo, né? Ser o primeiro é ótimo, você consegue fazer as coisas e ninguém faz nada contra você, né? Vide Iraque 2003, né, quando os Estados Unidos invadiram sem a concordância de vários países importantes do mundo, porque achavam que tinha arma de destruição em massa lá e não tinha. Então, ser potência, ser o primeiro, é lógico que é interessante para qualquer país, mas isso tem um preço, né? E, infelizmente, os Estados Unidos não avaliaram bem a situação e quem, nesse momento, está sofrendo é o povo do Afeganistão. A pesquisa indicam que 80% a 85% da população do Afeganistão, são 40 milhões de pessoas no Afeganistão, muito jovens, população muito jovem do Afeganistão, são contra o Talibã, não queriam a presença do Talibã, não queriam o governo do Talibã, ou seja, os Estados Unidos e também os outros países da OTAN. É bom que se diga, essa conta não pode ser apenas dos Estados Unidos, a OTAN, os países membros da OTAN, Alemanha, Reino Unido, França, tem que também se justificar perante seus cidadãos pelo que está acontecendo no Afeganistão.
Muito difícil da gente prever exatamente o que vai acontecer. O novo governo do Talibã tentando com um discurso mais ameno, mas vocês têm que lembrar que a grande massa dos talibãs, eles não pensam dessa forma, tiveram a sua cabeça formatada contra os hábitos do Ocidente, então não adianta a liderança do Talibã dizer que será um governo diferente, será um governo, digamos assim, mais light, mais permissivo com relação a algumas coisas, enquanto que a grande massa não concorda. Então vamos sim ver, já estamos vendo alguns atos em vários lugares no Afeganistão com execuções sumárias de afegãos ou até mesmo de ocidentais dentro do país, ou seja, o caos, né? Vamos efetivamente ver aí muitos problemas contra os direitos humanos, contra as mulheres no Afeganistão nos próximos meses, e aí fica a questão do que o Ocidente vai fazer a partir daí. Essa é a grande pergunta. Não sabemos exatamente a resposta. A crise migratória já está acontecendo. O Irã já mobilizou tropas para a fronteira com o Afeganistão em função do aumento muito grande de tropas, de imigrantes fugindo do Afeganistão, entrando no Irã, país vizinho. E ali naquele entorno, obviamente, o Paquistão tem grande influência nessa presença do Talibã. O Paquistão tinha interesse, é importante a gente também dizer que não é totalmente todos os paquistaneses, mas parte do governo paquistanês também via com bons olhos, principalmente em função da presença dos Estados Unidos ali, via com bons olhos a saída dos ocidentais, assim, uma mudança, digamos assim, o Afeganistão muito rico em minerais estratégicos. Então, difícil de prever o que vai acontecer daqui para frente, mas sem sombra de dúvida vão continuar acompanhando. Na segunda parte do nosso Conexão, eu vou continuar falando sobre esse tema, especialmente para lembrar dois países fundamentais nessas disputas hegemônicas, China e Rússia, não abandonaram as suas embaixadas em Cabul. Ficou claro que China e Rússia já tinham se entendido com os talibãs, digamos assim, com a liderança dos talibãs. Eu falei aqui já no Conexão Gel que um grupo de talibãs esteve na China se encontrando com o ministro de Relações Exteriores chinês mais ou menos há um mês atrás. Então aquele encontro foi mais ou menos para acertar as bases do que a gente está vendo agora, ou seja, o Talibã não vai se meter com a província de Xinjiang, que fica dentro da China, de maioria muçulmana, uma grande preocupação dos chineses, né? Porque são uigures muçulmanos. Então, os talibãs fatalmente já prometeram isso para os chineses, também prometeram aos russos não incomodar os países da Ásia Central, que tem muita estreita ligação com a Rússia, já fizeram parte da União Soviética, Tajiquistão, Uzbequistão, etc. E vamos ver daqui para frente como que avança. Não acredito aí numa presença maciça da China no Afeganistão. Os chineses vão, digamos assim, acho que eles vão tatear muito ali para ver como que efetivamente esse governo Talibã avança antes de decidir algum tipo de grande investimento. Escutei muito essa semana falando de que os Estados Unidos entregaram as minas de lítio, as riquezas minerais do Afeganistão para a China. Eu não vejo bem assim. Eu acho que a China ela não é boba, ela sabe que aquilo ali é um grande problema e vai, digamos assim, aguardar um pouco os acontecimentos antes de investir recursos dentro do Afeganistão. Mas, assim, em termos midiáticos, em termos assim, de comunicação estratégica, China e Rússia aproveitaram muito essa semana para bater nos Estados Unidos, principalmente internamente, mostrar para os seus respectivos povos que os Estados Unidos não são mais potência, o que eles fazem na prática. E me chamou muito a atenção o editorial do Global Times, um jornal chinês de língua inglesa mais famoso, logo na terça-feira, alertando os habitantes de Taiwan para não acreditarem nos Estados Unidos. Né? Tipo assim, olha, estão vendo o que aconteceu aqui no Afeganistão? Então, se vocês estão pensando que os Estados Unidos vão proteger vocês de um possível ataque militar nosso contra vocês, vocês olhem para o que está acontecendo no Afeganistão, eles não vão te proteger. Realmente eu fico imaginando assim na terça-feira, os taiwaneses lendo esse Global Times e vendo o que estava acontecendo no Afeganistão, o que passou e o que está passando, na verdade, na cabeça dos habitantes de Taiwan, 23 milhões de habitantes, sem sombra de dúvidas, o grande desafio para a China, a retomada de Taiwan e como que as coisas vão acontecer ali, é um tema que nós vamos voltar a falar bastante nos próximos podcasts.
Terceira parte do nosso Conexão Gel, uma rápida passagem da pandemia, preocupação, obviamente, com o aumento de casos em Israel, país muito vacinado. Estados Unidos, temos também, assim, casos continuam altos em Cuba, por exemplo. Em termos de vacinação, o mundo, 4,85, peguei esse número agora de manhã, 4,85 bilhões de doses já distribuídas, né, em 183 países, um número muito, muito bom. E agora ficamos de olho, especialmente porque existe um desequilíbrio muito grande nessa vacinação. Ou seja, nós temos países percentualmente bem vacinados, mas vizinhos de outros que não estão, o que leva ao surgimento de variantes do Covid, e isso que é a grande preocupação dos médicos, dos especialistas nesse momento, né, o surgimento dessas novas variantes e qual o efeito dessas novas variantes, como que as novas variantes, como as vacinas, né, como os vacinados vão reagir com relação a essas novas variantes do Covid. No quadro do Estamos de Olho, 3 pontos para vocês aqui. Primeiro, o terremoto no Haiti, no sábado, um país que tem sofrido tanto, o número de mortos já ultrapassou 2.000 pessoas. Lembrando que o grande terremoto de 2010 foram mais de 200 mil mortos no Haiti, o país mais pobre do continente americano. Realmente uma tragédia. Vocês lembram que há um mês atrás o presidente foi assassinado dentro da sua casa por uma maioria de mercenários colombianos. Ainda não se sabe exatamente quem foi o mandante desse assassinato ao presidente do país, uma coisa impressionante, e o povo haitiano sofrendo bastante. O Haiti realmente é um caso muito sério que nós temos e que o mundo teria que tentar olhar, sentar, havia uma reunião específica da Organização das Nações Unidas para tratar do tema Haiti, um plano para resolver a questão do Haiti. Eu acho que os Estados Unidos deveria, obviamente, liderar isso, até pelo seu interesse, em função da proximidade geográfica do Haiti com os Estados Unidos. Outro tema rápido para vocês: Peru continua bastante complicado, essas primeiras semanas do governo do Pedro Castillo. Vocês lembram? O novo presidente do Peru, que assumiu no final de julho, da esquerda peruana. Ele assumiu com o Congresso, sem maioria no Congresso Nacional, e essa semana um caso que chamou a atenção de muitos, que o chanceler peruano teve que acabar renunciando à sua posição de ministro de Relações Exteriores em função de declarações antigas, uma pressão muito grande, principalmente da Marinha do Peru, contra ele, por declarações que ele tinha feito já, mesmo antes de assumir como ministro de Relações Exteriores, dizendo que a Marinha estaria envolvida com o surgimento de grupos terroristas do Sendero Luminoso no país no passado. Esse ministro, o Béjar, que é ministro de Relações Exteriores, um sociólogo, já foi terrorista, já treinou em campos de treinamento em Cuba, etc., já era visto com muito maus olhos pelos militares peruanos. E essa semana veio aí à tona esses comentários que ele fez, acusando, dizendo que a Marinha peruana já tinha relações, então era responsável pelo surgimento do Sendero Luminoso, etc. Isso criou uma crise muito grande no país e ele acabou tendo que renunciar. Peru, um país importante para nós, vamos seguir acompanhando. E outro tema também que trago aí no Estamos de Olho, que me impressionou bastante: Bielorrússia, usando migrantes do Oriente Médio para pressionar os países europeus em função das sanções econômicas. Vocês lembram que desde a reeleição do Lukashenko em agosto do ano passado, que a Europa pressiona bastante a Bielorrússia nas questões de direitos humanos, na questão da legitimidade da reeleição do Lukashenko. E li essa semana que os ministros de Relações Exteriores da União Europeia se reuniram em Bruxelas para discutir esse movimento que, para mim, é surpreendente. Ou seja, o governo da Bielorrússia atraindo migrantes, principalmente do Iraque, para a Bielorrússia, para facilitar a entrada desses migrantes pelos países da União Europeia do seu entorno, como Polônia, os países bálticos, como Lituânia, né, e etc. É impressionante. Eu achei essa notícia incrível, o uso de seres humanos como arma política, digamos assim, né? Seria mais ou menos isso. Então, vamos ficar de olho na evolução desse movimento, porque, sem sombra de dúvidas, chamou bastante atenção.
E fechando o nosso Conexão Gel de hoje, quadro de boas notícias, um dado que realmente achei impressionante, a internet, o acesso da internet no Brasil, estatística de 2020, foi divulgada essa semana, 83% das residências brasileiras com acesso à internet, e 100% nas classes A e B, 91% na classe C e 64% da classe D e E com acesso à internet. 152 milhões de usuários no Brasil de internet. Eu vejo isso pelo aspecto positivo, da possibilidade de levar educação a pessoas com mais dificuldade de acessar bons colégios e boas universidades. A internet ela abre essa possibilidade, muita coisa boa na internet, mas, obviamente, muita coisa ruim também. Então, a sociedade do século XXI ela tem que saber lidar com a internet, lidar com esse mundo conectado, digital, porque, ao mesmo tempo que proporciona muitos benefícios, né, mas também tem os seus riscos. Com isso, fechamos esse Conexão Gel especial, aí, 146, né, essa crise monstruosa no Afeganistão, muito triste que estamos vendo por lá. Vamos seguir acompanhando. Desejo a todos um excelente final de semana. Obrigado pela audiência, uma boa semana. Até a próxima sexta-feira. Obrigado.